Desde 2022, juízas mineiras que vivem a maternidade são atendidas por um programa de apoio à magistrada gestante e lactante. Que medidas foram adotadas para esse período, que é o mais importante da vida delas e de seus filhos? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros AMAGES, em mais uma edição especial em homenagem ao Mês Internacional das Mulheres. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui duas mães magistradas, a juíza Lucimeire Rocha, da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, e Luciana Mara de Faria, da 1ª Vara Civil Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ipanema, no leste de Minas Gerais, a 360 quilômetros da capital mineira. Obrigado às duas pela participação, sejam bem-vindas. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube da AMAGES e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Lucimeire, então, eu quero saber aqui da senhora esse desafio, o que é ser mãe, ser magistrada, unindo aí duas grandes responsabilidades, decisões judiciais, medidas judiciais e a criação dos filhos, além das metas judiciais também, né? Como é que é essa dupla jornada desafiadora? Orion, agradeço o convite. Prazer é nosso. Bem como a nossa presidente, né, que deu a ideia Exato. de me chamar. Luciana, minha grande amiga, telespectador. Eu diria que, de fato, é desafiante. E o que eu tento nesse meu grande trajeto já na magistratura, né, já tenho 25 anos de carreira, é tentar ordenar, que eu diria, os amores, né? Nós temos muitos amores. E na medida em que ordenamos por ordem, ordenamos de forma a estabelecer quais são os que têm que estar em primeiro lugar, os que têm que estar em segundo lugar, nós conseguimos distribuir as horas do nosso dia e, com isso, conciliar todas as atribuições, né? Eu costumo fazer da seguinte forma, né? O primeiro amor na minha vida é o próprio Cristo, né? Então, eu dedico uma hora, né, de oração, depois vem, né, a mim mesma, né? Nós temos que amar o outro como a nós mesmos. E então o cuidado, né, com a saúde física, saúde mental. E na sequência nós temos a nossa família, né? O mais próximo de nós magistradas é o marido ou a pessoa que, né, comungamos, compartilhamos a vida, e os filhos. E na sequência vem os outros amores, né? A magistratura é um grande amor que nós temos e precisa, de fato, de grandes períodos de doação. Então, quando você distribui, né, uma presença qualificada na vida dos filhos, uma presença qualificada na vida do marido, e você consegue dedicar de forma mais tranquila à magistratura. Isso não é fácil, isso é uma construção. Em alguns momentos eu fico atabalhoada com tudo isso, mas é possível sim conciliar, de forma que nada saia prejudicado. Muito bem. Doutora Luciana, a senhora, como a doutora Lucimeire, também tem 3 filhos, né? Uhum. E ao contrário dela, ela não deve ter se beneficiado dessas medidas, né, que beneficiam aí as gestantes e as mães magistradas. Mas a senhora viveu esse período em duas situações diferentes, com e sem esse benefício. O que mudou? Que medidas são adotadas? Como é que é hoje? Sim. Anteriormente a 2022, né, Orion, nós não tínhamos, né, nenhuma regulamentação em relação à magistrada gestante e lactante. Nenhuma regulamentação que nos beneficiasse no sentido de promover a amamentação, a saúde, né, do bebê e da mãe. E eu tive essa experiência, então, de ter o meu primeiro filho quando ainda não havia. E, de fato, foi uma experiência bastante desafiadora, porque tão logo se encerrou a licença maternidade, né, a gente volta ao trabalho, e a gente volta ao trabalho com um cenário bastante diferente do que a gente deixou, né? Por quê? Porque a gente tinha um substituto, um colega, um juiz que nos substituía, entretanto, este substituto, ele também já responde por uma outra unidade jurisdicional.
Então, ele não consegue se dedicar por inteiro a nós enquanto nós estamos licenciadas. Então, quando nós voltávamos de licença, nós tínhamos uma vara bastante assoberbada, né? Muito trabalho acumulado. E então, nós tínhamos que não só tentar manter a amamentação do bebê em casa, né? Manter ali os cuidados com o bebê dentro do possível, e também precisávamos ir ao fórum, porque não havia ainda o teletrabalho, e no fórum, né, no trabalho no modo presencial, nós precisávamos lidar com esse grande desafio, que é colocar a vara em dia novamente, né? Então, era um cenário muito difícil. Né, para quem é mãe, né, vai saber disso, que quando a nossa licença termina, né, que são os 6 meses de licença, coincide ali com a introdução alimentar do bebê. Então, é toda uma mudança para o bebê, para a mãe, para a família toda. Então, era bem difícil. Em 2022, né, a partir de 2022, nós, aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, começamos a ter essas mudanças, né, no tratamento das gestantes lactantes, de modo que, então, na minha segunda filha, eu já tive a cooperação. Então, quando eu voltei ao trabalho, eu já tive a oportunidade de ter um colega cooperando para que o trabalho acumulado não ficasse somente sobre as minhas costas. Então, sobrecarregando, né? Exato. Acumulando o processo. Então, já melhorou. E agora, né, na minha terceira filha, que eu tive recentemente, o cenário já ainda está mais favorável, e inclusive foi uma grande conquista aqui da Amages, né? A Amages pleiteou muito essa vitória aqui para as mulheres, que é exatamente não só a cooperação hoje, ela começa a partir do 8º mês de gestação, porque nós sabemos que a partir do final da gestação a mulher já começa a ter uns incômodos maiores, muitas já precisam de um repouso, muitas já se licenciam por questões de saúde, e essa cooperação ela vai até o 3º mês pós retorno da licença. E além disso, a mulher lactante ainda consegue permanecer durante 24 meses em teletrabalho integral, para exatamente favorecer a manutenção da amamentação. E eu vejo isso como algo extremamente positivo, porque como, né, a Lucimeire mencionou aqui, nosso trabalho nos exige muito, demanda muito, e conciliar isso com a amamentação não é fácil. Então, o teletrabalho vem para realmente nos ajudar e vem como uma atenção à nossa criança. Né? Interessante, doutora Lucimeire, que aquela fase de separação do bebê é feita aí sem traumas, né? Quer dizer, uma transição mais tranquila. Esse programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele é exemplar. E não só para as magistradas, nas situações, né, postas pela Luciana, mas também o tribunal, ele com isso, ele sinaliza para a sociedade que é possível, sim, as mulheres que exercem funções nas quais é possível executar o trabalho na forma de teletrabalho, e sem que isso prejudique a função a ser executada. Uhum. E eu vejo também que vai até muito além disso também, né? É uma política que chega a ser uma política pública mesmo, porque nós sabemos que os índices de natalidade no Brasil, o índice de natalidade ele é alarmante. O Brasil hoje tem um índice equiparado ao da França, e isso prejudica, né, as estatísticas dizem que em 2050 nós vamos ter problemas graves, com mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando. Então, ele incentiva a maternidade. Então, as mulheres que querem ser mães, elas sabem que terão todo esse apoio, todo esse amparo, e retornarão ao trabalho sem culpa, porque a culpa, ela costuma acompanhar as mães quando elas são obrigadas a deixar os bebês em casa. Culpa, depressão, exaustão, um acúmulo de então, sentimentos. É uma política tão maravilhosa que ela vai muito além das magistradas, né? É o exemplo que o tribunal dá para os demais tribunais e os demais atores da sociedade, né? Os empresários, as pessoas que trabalham, né, com o direito, mas, né, em outra função.
doutora Luciana, se o objetivo é dar suporte, então, às mães magistradas, né, nesse período de gravidez, lactação, há também um ganho para todo mundo, né, porque a prestação jurisdicional não para, né, ela continua e é mantida apesar do afastamento da juíza, né? Exato. Por melhor que seja a nossa intenção e por mais disposta que nós estejamos quando nós retornamos da licença maternidade, nós continuamos sendo uma só pessoa, né? E nós somos um ser único, a nossa vida não é compartimentada, né? A vida de ninguém é compartimentada. Então, nós somos a mãe e a esposa, a juíza, nós somos uma só. E assim como qualquer outro profissional. Então, nós precisamos conciliar isso da melhor maneira. E quando a Lucimere estava falando aqui agora, me lembrei de alguns episódios que eu acho interessante mencionar, que demonstram como, né, o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais tem sido realmente exemplar, né, e precursor nessa iniciativa, indo na contramão do que a sociedade enxerga em relação à maternidade, né? É muito curioso e talvez, provavelmente, outras mulheres que estão nos assistindo vão se identificar. Muitos homens, né, e sempre esse comentário vem dos homens, eles entendem que a licença maternidade é uma espécie de férias, né? Tanto que quando a gente encontra com algum colega, né, um advogado, alguém que trabalha conosco do ambiente forense e que nós estamos em licença e eles perguntam como está o bebê, né, e tal. E aí no final, muitos dizem, né, bom descanso, doutora. E aí eu gosto sempre de frisar que a licença maternidade é tudo menos descanso. É quando ali nós estamos 24 horas por dia dedicados a uma nova vida, né? Inclusive nas madrugadas, né? Amamentando, trocando fraldas e cuidando, e o bebê adoece, o bebê... enfim, então, nós vamos nessa contramão, né, do que a sociedade entende aí da maternidade. Eles não devem se lembrar do tempo que eles foram bebês, né? Provavelmente, Orion. Muito bem. Doutora Lucimere, doutora Luciana, me dá um minutinho, por favor, de fazer um breve intervalo para a gente voltar no próximo bloco, continuar nesse debatezinho aqui, Claro. e a gente falar um pouco também sobre o alcance dessas medidas, né? Envolve todas as comarcas, a gente sabe, e como que ela é, digamos assim, acionária, se ser requerida ou não. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para discutir sobre a situação das magistradas e a maternidade. E recebemos aqui duas mães magistradas, a juíza Lucimere Rocha, da comarca de Belo Horizonte, e Luciana da Mara Faria, da comarca de Ipanema, aqui no leste mineiro. Então, no bloco anterior, doutora Lucimere, a gente estava falando sobre essa situação, a senhora até comentou sobre a questão de culpa, depressão, enfim. A senhora sentiu aflição, preocupação, o que é compreensível, né, no retorno da licença que à época existia, né, da maternidade para o trabalho, quer dizer, conciliar o aleitamento materno e as demandas profissionais? Muita, senti muita. Por mais que eu tirava, né, a licença, mas férias, eu acumulava férias para conseguir ficar até, na época, eram 4 meses, 6 meses, né? Do meu primeiro filho. Dos gêmeos, a legislação já tinha mudado, eu consegui ficar 6 meses. Muita culpa. E é essa mistura de culpa, não poder acompanhar os bebês de perto, o fato também da unidade estar bem desorganizada, e aí a aflição de querer organizar a unidade, de querer organizar o trabalho, a atender, né, a demanda de forma eficaz, e também os cuidados do bebê, né, estar ali monitorando as pessoas, né, que nos ajudam, as que têm, né? Então, assim, é desafiador. E como a natureza da profissão ela é itinerante, né? A senhora pode optar, por exemplo, por manter-se naquela comarca onde está para evitar que esse deslocamento crie mais dificuldades? Sim. E morar perto do fórum é o melhor dos mundos, né? Mas quem está, né, na época eu estava em comarca da região metropolitana, era Ribeirão das Neves, eu tinha autorização, né, da então Corte, que hoje é o órgão especial, para morar em Belo Horizonte. Então tinha um longo trajeto de deslocamento, era desvantagem. Doutora Luciana, é verdade que as magistradas, como outras profissionais, né, deixam a ascensão
na carreira em segundo plano, quer dizer, a responsabilidade familiar fala mais alto, adia esse movimento. Sim, é verdade. De fato, Orion, há questões da vida que são próprias do feminino, e isso não muda, né? Então, como a própria gestação, a amamentação, né, isso é da mulher, e isso será sempre da mulher. Então, sim, é um encargo, mas também é uma beleza, né? É um trunfo da mulher ter a oportunidade, né, de gestar e amamentar, né, alimentar ali aquele bebê que acabou de nascer. E, de fato, além disso, né, existe um olhar feminino, um olhar materno que é próprio da mulher, né, que é necessário para o próprio desenvolvimento da criança. Esse olhar materno que vai observar, né, o que a criança necessita, enfim, tem coisas que só uma mãe consegue perceber, né? Todos sabemos que coração de mãe não erra, né? Então, é muito importante essa convivência da mãe com o bebê ali, principalmente nos primeiros meses de vida, né? Como a nossa portaria permite. E isso, naturalmente, vai exigir renúncias, né? Tudo que vale a pena, né? Exige renúncia, exige sacrifício, e esse é o sacrifício a que a mulher está submetida. Então, quando nós vemos as instituições adotando medidas para mitigar esses prejuízos, né, inerentes à maternidade, né, nós vemos aí com com bons olhos, né, porque realmente ameniza todo esse prejuízo que, de fato, as mulheres acabam tendo. Doutora Lucimira, ainda nessa característica feminina, né, a maternidade, ela traz uma inspiração diferenciada, mais sensibilidade, humanização, influencia nas decisões judiciais, no trabalho da senhora, diante da frieza das leis, dos objetivos do judiciário? Muito. A maternidade nos humaniza. Tornar-nos mais flexíveis é uma característica que eu aprendi com a maternidade. Ser mais humana é uma característica que eu aprendi com a maternidade. E a sensibilidade é aguçada de uma forma bem exponencial. Então, assim, a maternidade, eu não tenho dúvida nenhuma, ela nos torna pessoas melhores. A doutora Luciana, a senhora, como a doutora Lucimbeiro, está na área criminal também, né? Uhum. Como é que é conciliar, por exemplo, essa missão de ser mãe, cuidar de filhas, filhos, e juíza de direito que, de repente, está numa vara de tráfico de drogas? O trabalho precisa de muita razão, mas como é que leva isso para casa, esvazia a mente e abre o coração? Orion, é um desafio, é um dos outros grandes desafios que a magistratura nos impõe. E eu costumo dizer, assim, que vida de juíza criminal, que também é mãe, é mais ou menos assim, né? Às 5 da tarde a gente está lendo um laudo de necropsia e às 8 da noite a gente está lendo uma historinha para a criança dormir, né? Então, essa é a nossa vida. Realmente é um contraste muito grande, mas eu penso que tudo é importante, tudo nos integra, né? Tudo nos torna ali únicas e engrandece a nossa personalidade. Eu penso que o fato de ser mãe como a Lucimere muito bem disse, nos torna mais sensíveis, até mesmo para a área criminal, né? Para compreender ali a situação da vítima, dos familiares da vítima. Isso nos dá um outro olhar, né? Eu tenho certeza que toda juíza que também é mãe, quando vai ouvir em audiência, né, a mãe de uma vítima de homicídio, por exemplo, tem um outro olhar, né? Compreende de uma outra forma. Então, isso nos torna mais humanas e ser mais humana certamente engrandece a nossa profissão como juíza. Afinal, né, a sentença, né, quando a gente decide ali, a gente está colocando ali o nosso livre convencimento motivado, né? Então, a gente está colocando um pouco da nossa humanidade. É óbvio que a gente se respalda na Constituição e nas leis, mas a gente está colocando um pouco de nós ali, um pouco da nossa percepção. Então, eu entendo que uma coisa complementa a outra e só engrandece mesmo. Doutora Lucimere, independente de ser mãe, né, as mulheres, as magistradas,
tem desafios enormes aí de acesso e de ascensão na carreira. Nós estamos aí no mês internacional das mulheres, é um momento de que esses assuntos sempre voltam à discussão, né? A mulher não pode errar, né? Tem que estar sempre provando que ela é capaz, que ela é competente, que tem sempre alguém de olho aí com a lupa, conferindo o que ela está fazendo, né? Como é que é essa experiência para a senhora de conviver, especialmente aí no mundo culturalmente masculino como é o judiciário? A mulher é sempre exigida, né? Ela é sempre exigida, ela é sempre julgada. é, E a mulher, isso não é só no judiciário. Nós sabemos que, né, nas grandes corporações, o comportamento masculino é o mesmo, né? A mulher tem que estar sempre demonstrando que ela é capaz, que ela é competente. Eu acho que a forma de contornar isso, né, no caso do judiciário, a carreira, a resolução, né, do CNJ que estabeleceu, né, a cota, ela veio assim resolver, né, uma parte disso para conseguir uma igualdade de fato de ascensão aos tribunais superiores, né? No caso nosso, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, eu vejo que esse tipo de política, ela minimiza essa necessidade de estar o tempo inteiro a mulher tendo que demonstrar que ela é capaz, que ela é competente. Inclusive, isso, eu estou, né, no crime há muitos anos, até na própria atividade jurisdicional, né, quando eu percebo que há situações de muita misoginia com nós mulheres magistradas do crime, por vezes estão nos desafiando, aproveitando-se aí né, na cabeça dele da nossa condição frágil, que de frágil nós não temos nada. E o Conselho Nacional de Justiça, doutora Luciana, tem adotado diversas ações aí de enfrentamento, medidas afirmativas para combater as desigualdades de gênero, né, especialmente, né? Tem dado resultado? Olha, Orion, essas iniciativas elas já vêm há algum tempo, nós percebemos isso até nos próprios cursos do tribunal, né? Existe um olhar voltado à atenção à mulher, e isso é muito importante. Entretanto, os resultados, me parece que eles vão surgir ainda ao longo dos anos, são resultados de longo prazo mesmo. Infelizmente, assim como a Lucimeira, eu também percebo isso, principalmente na seara criminal, né, essa diferença de tratamento entre a juíza, a mulher, e o juiz, né? Existem ali invectivas que são direcionadas especificamente à magistrada mulher, né? E a gente percebe muito isso quando nós estamos numa comarca menor, né, em que há 2 varas, quando você tem um juiz numa vara e a juíza na outra vara. É perceptível, claro que isso é excepcional, ainda bem, né? Em regra, os advogados são muito respeitosos, né? Todo o público externo é muito respeitoso, mas aquelas exceções, né? Aquelas pessoas que, infelizmente, enfim, têm essa dificuldade de relacionamento, a gente percebe muitas vezes a diferença de tratamento entre o juiz e a juíza. E, então, essas iniciativas, né, do CNJ, do nosso próprio TJ aqui em Minas, elas são muito bem-vindas, mas eu penso que os resultados ainda vão demorar, infelizmente. Mas é preciso continuar, né? Isso. Tem até um protocolo, doutora Luciana, do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, né? Isso vem para ajudar também magistrados e até magistrados, porque a questão cultural é muito forte e muito presente entre nós, né? É muito forte, por isso que o que a Luciana disse é muito relevante. Com o tempo, né? Foram, né? Um aprendizado, um reaprendizado, né? Isso a gente sabe Uma que, reprogramação. né, sempre foi, né, esse domínio masculino. Então, com o tempo, precisamos todos reaprender, né? Não só nós, mulheres, os homens também. E isso possibilita essa mudança de cultura, vai possibilitar, sim, um avanço. Mas tem que ter a paciência histórica, né? Uhum. Porque a cultura realmente é muito forte. É um avanço. Mas o avanço virá, né? Ele já está sendo implementado, né? Uhum. E ele virá. Precisa envolver não só a magistratura, o judiciário, o mundo do trabalho, mas também toda a sociedade precisa aprender, reaprender com isso, né? Precisamos reaprender. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com 2
magistradas, duas mães, e falamos aqui sobre os desafios da maternidade e a magistratura, duas grandes missões aí com muita responsabilidade, conciliando aí o trabalho, a criação dos filhos e também as decisões e metas judiciais. Obrigado, doutora Lucimeira, obrigado, doutora Luciana, foi um prazer recebê-los aqui e conversar com vocês. Eu que agradeço. Eu agradeço, foi um prazer. Obrigado. E a você que nos acompanha pode ver e rever esse programa no site da Mages, também nas redes sociais e no site da associação. Obrigado e até a próxima.